Graças a paz, irmãos. Nesta manhã de domingo, estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse momento, eu convido os irmãos para que possam, com vossas cabeças, vamos orar. Vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Santo e eterno Deus, Pai bendito, Pai bondoso, Pai de misericórdia, te rendemos graça, ó Pai, por esta manhã que estamos aqui em Tua presença, Senhor. Reunidos não fisicamente, ó Pai, mas reunidos espiritualmente, com a mente em Ti, ó Pai. Peço-te, ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da mensagem, através dos louvores, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o toda a vida, Senhor. Peço-te, Senhor, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas que não são poucas, Senhor, mas Tu reconheces, ó Pai, o coração que realmente está contrito em Tua presença, ó Pai. Guia-nos, Senhor, nos Teus caminhos, livra-nos de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa também estar olhando, ó Pai, pela nossa nação. Estamos passando por um momento difícil, não somente em nosso país, em nosso bairro, em nossa região, ó Pai, mas o mundo inteiro nesse momento enfrenta uma fase de dificuldades. Que nesse momento nós possamos colocar os olhos prostrados diante de Ti, Senhor, que nós possamos de fato olhar para o céu e entender que Tu és o Senhor, Tu és o consumador das nossas vidas, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos de fato entender aquilo que Tu queres para as nossas vidas, para o nosso ser, e que viemos acima de tudo, ó Pai, pôr em prática. Porque sabemos que a palavra, ela nunca sai vazia, Senhor. Tua palavra ela sempre vem a nos preencher, ó Pai. Tua palavra ela sempre vem para nos transbordar. Então, que nesta manhã o Senhor possa, de fato, guiar os nossos corações, o Senhor possa estar fazendo com que nós, de fato, estejamos presentes aqui, Senhor. Presentes fisicamente, presentes espiritualmente, e que a nossa mente esteja totalmente voltada para tão somente engrandecer o Teu santo e eterno nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos para que possam abrir suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 20. Livro de Salmos, capítulo 20. Vamos ler aqui todo o livro de Salmos, capítulo 20, todo o capítulo, né? Que vai do versículo 1 ao 8. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem aí. Como é um livro bem comum, acredito que já encontraram, né? Então, leiamos, assim diz a palavra do Senhor. Salmos 20. O Senhor te ouça no dia da dificuldade. O nome do Deus de Jacó te defenda. Envia-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite tua oferta queimada. Conceda-te de acordo com o teu próprio coração e cumpra todo o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome de nosso Deus fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando chamarmos. Que o Senhor possa aplicar essas palavras nos nossos corações, que nós possamos ter a paz no Espírito, de que, independentemente do momento que passamos nessa fase em nosso país, no mundo, a vontade de Deus está sendo e será cumprida. Nesse momento, o grupo de louvor estará com a oportunidade para entoar alguns cantos com a igreja. Em seguida, o pastor Lincoln estará trazendo a doutrina esta manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tua mão está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tua mão está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não pode mentir.
por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhuma vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor. Venceste a morte e da vida és Senhor. Terra e céus proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida
Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar mais uma vez com vocês, ainda que nós estejamos um pouco afastados no momento. É sempre bom compartilhar da palavra de Deus com os meus irmãos. Eu aqui estou junto com Danilo Dutra, Danilo Santos, tendo um pouquinho de comunhão presencial. Isso acentua ainda mais a minha saudade de todos vocês. Espero que estejam bem, criando uma boa rotina, né? Sem se esquecer dos seus cuidados pessoais, tanto da sua devocional pessoal quanto do culto doméstico aí no seu lar. Nós hoje teremos mais um momento de doutrina. Nós, como já dissemos, estaremos vendo os Salmos. A gente vai dar uma pausa à escatologia enquanto a gente vai em isolamento. E a gente busca os Salmos numa tentativa de, através deles, nós relembrarmos e nos abastecermos de muitas coisas importantes acerca de Deus, de quem Ele é, dos seus atributos, né, dos seus nomes, que tanto nos consolam, confortam e exortam ali nos Salmos. Então hoje a gente inicia essa parte dos Salmos com o Salmo de número 23, Salmo, né, bastante conhecido e que provavelmente ele já esteve aí na sua mente, no seu coração. Mas vamos orar para a gente começar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente e nos ajude a entendermos aquilo que Tu queres para nós e que alegremente, Senhor, possamos pôr em prática para a glória do Teu nome. Te peço que Tu abençoes os Teus filhos, que Tu possas supri-los em suas necessidades, que Tu possas visitá-los em seus lares, que Tu possas, Senhor, guardar-nos do mal, ajudando-nos nesse momento tão difícil. Sem Ti, nada podemos fazer. E nós queremos descansar em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso socorro sempre presente na hora da angústia. Te louvamos o nome, Senhor, e te pedimos humildemente, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu tenho 16 anos de pastorado com vocês, e nesses 16 anos de pastorado, muitas vezes eu fui socorrido pessoalmente como ovelha por Ele, como nas minhas visitas, nos momentos difíceis, à casa de alguns de vocês, vocês lembraram desse salmo e de Deus como ele é retratado aqui. Nos Salmos a gente vai ler, né, algumas metáforas acerca de Deus, principalmente nos Salmos de Davi. Ele é o rochedo, ele é muitas coisas, né? Mas aqui Deus é colocado como o pastor do rebanho, como o supremo pastor. Esse salmo, ele é lembrado naquelas noites escuras, naqueles momentos tenebrosos, que parece que o tempo não passa e que a gente olha constantemente para o relógio para ver se amanhã ela já se aproxima. Esse salmo é lido muitas vezes no silêncio da solidão. As suas palavras ecoam no nosso coração no momento da angústia. Esse salmo é muitas vezes lembrado na dor da enfermidade, naquele momento que nós lembramos que somos limitados, aquele momento que a gente se lembra de fato a nossa diferença de Deus. Esse salmo é constantemente lembrado dos momentos da escassez, da perda, onde percebemos
que de fato, Deus é mais importante do que muitas coisas que nós nos apegamos no nosso dia a dia. E que se não é a presença dele no nosso meio, há desespero no nosso coração. Esse salmo é muitas vezes lembrado na iminência da morte, nos leitos do hospital, nos acidentes da vida, onde o coração aflito, ele se lembra do pastor que está com ele, não apenas nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, mas também passando pelo vale da sombra e da morte. Esse salmo foi muito importante para mim quando Gabi ficou grávida de Julie, a minha primeira filha. Nós descobrimos que Gabi estava grávida. Pouco tempo depois, ela teve um sangramento muito forte. Eu levei ela para o hospital, coloquei ela dentro do carro toda ensanguentada. Foi um aperreio muito grande da saída do prédio que a gente mora até a gente chegar ao hospital. Pareceu uma eternidade, apesar da velocidade que eu estava ali no carro. Quando a gente chegou no hospital, tivemos que fazer todo aquele processo de chegada, de encaminhamento de urgência. E quando a gente foi colocado numa sala para fazer ultrassom, eu e Gabi, a gente estava num silêncio mortal. Ali foram momentos difíceis. E quando o médico botou o ultrassom, quando a gente escutou o coraçãozinho de Júlia batendo do tamanho, ela estava do tamanho de uma ervilha, de um feijão, os nossos corações transbordaram de alegria. Foi muito difícil a gravidez de Gabi, a gravidez de Julie. Algumas vezes mais ela sangrou, passamos por um grande processo de altos e baixos. E de fato, se não fosse a presença de Deus cuidando de nós, se não fosse o cuidado de Deus na vida da nossa família, se não fosse o conforto e o consolo do Senhor, a gente teria perecido. Louvamos a Deus, porque Julie nasceu prematura, a gente teve que ter alguns cuidados, mas nasceu bem e hoje está aí, pulando de alegria, correndo, trazendo muita alegria para a gente. Esse é um grande salmo que conforta e que consola o coração abatido. Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos irmãos, esse salmo é atribuído a Davi, e isso não é contestado. Esse é um salmo que a gente percebe que o autor tem muita propriedade, ao escrevê-lo. Principalmente quando a gente lembra que Davi ele já foi, antes de ser rei, pastor de rebanhos, pastor de ovelhas. Davi ele entendia as responsabilidades do pastor e também entendia as necessidades das ovelhas.
Charles Swindoll tem uma série de livros, né, chamados Heróis da Fé, e ele pega então a pessoa de Davi, num dos livros, e ele vai tentar fazer um quadro provável para esse salmo. Eu acho maravilhosa a ilustração dele. Ele diz assim que talvez Davi tenha escrito esse salmo a partir de uma experiência vivida no trato com as ovelhas. Se quando ele se depara com Golias e conversa com Saul, ele diz que Deus já havia livrado ele do leão e do urso, Charles Swindoll diz que talvez foi num desses dias, cuidando do rebanho, num dos muitos e rotineiros dias no trato com o rebanho. Talvez Davi tivesse encostado numa árvore quando escutou um barulho estranho no meio do rebanho. Ele sai correndo com seu cajado, ele sai correndo com a sua funda, e quando se aproxima, ele percebe que há uma ovelhinha que está desgarrada das demais e ela está entre Davi e a fera. Charles Swindoll vai dizer que talvez as pernas de Davi tremeram na hora, talvez ele teve aquele ímpeto de preservar sua própria vida, sair correndo, mas ele fica ali, ele busca as forças em Deus, ele sabe a sua responsabilidade sobre a vida da ovelha, e aí ele pega a sua funda, sai correndo em direção da ovelha, enquanto a fera também corre buscando sua presa. E ele então, rodando a funda, atira a pedra, matando a fera. Quando chega na ovelha, ele cai abraçado com ela, ele está num misto de emoções, ali ao lado está a fera, a temível fera. Ele olha para a ovelha, ele olha para os céus, ele olha para a ovelha e diz: assim como eu sou o teu pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Gosto demais dessa ilustração. A Bíblia ela não nos dá margem para a gente afirmar que foi assim. Também a gente não pode determinar o tempo da escrita desse salmo. Se foi quando Davi era mais jovem ou era mais velho. Alguns vão dizer que ele era mais velho por conta do conteúdo, da carga emocional, da carga de experiência. Bom, o fato é que ele escreveu com propriedade. Ele entendia da coisa. E no seu relacionamento com Deus, ele percebeu que, de fato, Deus era o supremo pastor. É interessante a gente perceber que no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz assim, no verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No Antigo Testamento, Davi tinha compreendido e Davi então usa da metáfora do pastor para nos mostrar esse cuidado pastoral de Deus por nós. No Novo Testamento, Jesus então conversando ali com aquele povo para que o povo entendesse, usando algo do seu dia a dia, ele se coloca como pastor, ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. No verso 27 do mesmo capítulo 10, aí do Evangelho de João, ele vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos mostram então esse cuidado
pastoral de Deus por nós, seja na pessoa do Pai, seja na pessoa do Filho. Voltando ao Salmo 23, então, começando ele de fato, a gente vai ter no verso 21 o seguinte: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E isso é maravilhoso porque Deus, nesse salmo, ele assume para com o seu povo o ofício do pastor. Davi vai mostrar as responsabilidades de Deus diante do seu povo e também vai mostrar ao seu povo que ele pode confiar em Deus como suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. É interessante também que, apesar de nós sermos o povo de Deus, o Salmo ele deixa claro que Deus ele tem um relacionamento individual, pessoal, com todos aqueles que pertencem a Ele. Afinal de contas, o salmista ele vai dizer que Deus é seu pastor. O Senhor é meu pastor. E como isso é maravilhoso para nós, né? Deus tem o seu povo. Esse salmo ele é escrito para o povo de Deus, não é para qualquer pessoa. É para os regenerados, é para aqueles que foram alcançados por Ele, é para aqueles que foram conquistados pela sua graça. Então esse povo que pertence a Ele pode chamá-lo, pode confiar nele para um relacionamento íntimo e pessoal. Você pode dizer, Ele é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Isso é maravilhoso. Tão maravilhoso quando Jesus ensina o seu povo a orar no Novo Testamento. Pai nosso, né? A gente se aproxima de Deus como meu Pai, né? Outra característica de Deus para aqueles que são seus. Mas aqui, o Senhor é meu pastor. Davi sabia que nós pertencemos ao Senhor. Davi entendia essa ligação pessoal de nós com Deus. Ele entendia desse relacionamento individual, pessoal de Deus com os seus. Ele é meu. Interessante que quando minha filha me apresenta a alguém, ela diz assim, esse é meu pai. E algumas vezes ela diz isso com um coração cheio de orgulho, o que me deixa encantado. Eu sou dela, ela é minha. Quando elas estão brincando lá em casa, quando eu escuto um barulho estranho, ou quando eu não escuto barulho nenhum, é um silêncio, eu chego perto. Eu vou ver o que é que está acontecendo, porque eu sou o pai delas e elas são minhas filhas. Ao mesmo tempo, quando acontece qualquer coisa, elas dizem, pai, pai, vem cá, pai, porque elas sabem que podem confiar em mim. Elas sabem que encontram auxílio, segurança em mim. Se elas encontram auxílio e segurança em alguém como eu, quão maravilhoso é entender que Deus é o supremo cuidador do seu povo, o supremo cuidador de mim. Eu sou dele. Pela sua graça, ele é meu. Também é relevante destacar que aqui nós temos o tempo presente, mostrando para nós o cuidado contínuo de Deus. Todos os dias nós podemos descansar nessa realidade, que há um pastor cuidando de nós.
independentemente do dia, se ele é bom ou é mau, independentemente da hora, se é dia ou noite, independentemente do estado do nosso coração, se estamos felizes, tristes, se fomos derrotados, humilhados, se estamos na perda ou na dor, nós podemos lembrar, Ele é nosso pastor. Davi se coloca como uma ovelha, sob o cuidado do pastor, que é Deus. E se Davi cuidou das ovelhas de forma diligente, imagine então Deus cuidando daqueles que são seus. É por isso que a sequência, ela é lógica. Se é Deus quem cuida das suas ovelhas, como seu pastor, se é Ele então que está ali, de nada teremos falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Às vezes as pessoas pegam esse versículo para usar meio que de acordo ali com o pensamento da teologia da prosperidade. É como se Deus estivesse fazendo uma promessa que vai nos dar tudo aquilo que a gente quer. Mas não é bem assim. Aqui está dizendo que, pelo fato de Deus ser o nosso pastor, a gente não vai ter falta de nada. Algumas coisas podem até faltar, mas o essencial não. Deus é suficiente. E esse, eu ouso dizer, é um dos salmos que mais afirma isso. A suficiência de Deus. Como a ovelha pode descansar, entendendo que se está sob os cuidados de Deus, então tudo vai dar certo. Ainda que as coisas sejam difíceis. Ainda que o dia seja mau. Mas no final, tudo vai dar certo. Vale lembrar, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. O Salmo 23, ele nos mostra o cuidado material e espiritual de Deus. Vocês valem mais do que os pardais, disse Jesus no Novo Testamento. Deus, ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa comer, ele sabe que a gente precisa beber, ele sabe que a gente precisa se vestir.
Deus ele tem cuidado de nós. Mas ao mesmo tempo que ele cuida de nós nas nossas necessidades materiais, ele é o pastor que conhece as necessidades materiais do rebanho, ele também cuida de nós nas nossas necessidades espirituais. Nós só temos perdão para os nossos pecados porque em Cristo ele nos perdoa. Nós só temos acesso às bênçãos de Deus por conta dos méritos de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós só temos comunhão com Deus, pois Deus ele decidiu derramar sobre nós a sua graça. Porque Cristo ele aplacou a sua ira. Porque através de Cristo nós temos acesso a coisas maravilhosas, impensáveis ao ser humano natural, pecador. Deus ele cuida dos seus, material e espiritualmente falando. Isso nos mostra a nossa suficiência em Deus. Deus é suficiente para nós. Quando alguém diz assim, quando a gente chega para alguém, e aí fulano e tal, como é que tu tá? E o fulano e tal, todo murcho, mufino. Ele diz assim, só tenho Deus por mim. Rapaz, quando eu escuto isso, me dá uma vontade de dar uma chacoalhada no irmão, no indivíduo. Porque Deus é suficiente para nós. Deus não nos livra das circunstâncias, Ele nos livra nas circunstâncias. Deus, o Salmo vai deixar claro, Ele cuida materialmente da gente, nos levando aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, mas ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, a gente pode ter segurança porque Ele é suficiente. Nós temos a suficiência de Deus, nós temos a suficiência da Sua palavra, nós temos a suficiência da Sua presença. Nós descansamos nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sem mim, nada podeis fazer. Mas com Ele, a gente pode descansar. A gente pode passar pelas incertezas. Porque ainda que enfrentemos o dia mau, Ele estará conosco. Ainda que enfrentemos a morte, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O nosso coração descansa na certeza e na convicção de que Ele é o meu pastor, o teu pastor. Amém? O Salmo 34, verso 10, o salmista diz assim, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O que vier, pode vir. Deus está conosco. Ele está no meio de nós. E Ele é por nós. Interessante que quando a gente lembra então de Mateus capítulo 6, Jesus está criticando ali os ímpios, a sua falta de temor e de confiança em Deus também, né? E aí a gente aprende ali que eles sempre vão sentir falta de alguma coisa, eles sempre vão estar preocupados, focados nas necessidades. Ele sempre vai estar insatisfeito. Jesus ensina em Mateus capítulo 6 que nós devemos ter a nossa satisfação no Senhor. Deus, Ele é suficiente. Ele cuida de nós materialmente e cuida de nós espiritualmente. O Salmo 23 prossegue dizendo, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. A gente vê aqui então a descrição, né, do ofício do pastor. O pastor está tendo cuidado com o seu rebanho, ele está conduzindo as suas ovelhas. As ovelhas precisam de comida, as ovelhas precisam de água. O pastor está então na lida, no trabalho, no cuidado do seu rebanho.
Aqui eu achei interessante a palavra de Spurgeon, porque Spurgeon vai atrelar os pastos verdejantes ao acesso que nós temos à palavra de Deus. Ele é fantástico quando ele faz essa relação entre as Escrituras e os pastos verdejantes. Nós temos acesso aos pastos verdejantes. Ele nos dá os pastos que são sempre verdes. Algumas pessoas, né, conhecem os pastos, mas não se alimentam dele. Deus nos conduz aos pastos verdejantes. Os pastos verdejantes sempre nos alimentam, sempre saciam a nossa fome. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Maravilhoso, né? Perceber que de fato essa relação que Spurgeon faz é legal. Ele nos alimenta diariamente a partir da sua própria revelação. A palavra de Deus é o nosso alimento. A gente não pode esquecer aqui de forma nenhuma exatamente esse cuidado pastoral. Deus, ele está a nos conduzir. Ele aponta, ele mostra, ele dá acesso aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. As ovelhas rebeldes não querem os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Às vezes o pastor tem que ir atrás da ovelha que está atrás de outra coisa. Mas ele nos dá esse acesso. Restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor. Aqui nós temos dois sentidos. O primeiro sentido é como se uma ovelha tivesse desgarrada e ela é trazida de volta. É o cuidado pastoral até com a ovelha desgarrada. Ela se afastou do rebanho, ela está na iminência de se perder, ela está desgarrada. O pastor percebe, ele está atento tanto ao rebanho, né, na sua totalidade, quanto na ovelha individualmente. Ele vai atrás da ovelha que está desgarrada e atrás de volta. Esse é um dos sentidos. O outro sentido significa, né, que ele nos restaura, ele restaura a ovelha. Tem um sentido de mudança interior, de cuidado pessoal, psicológico da ovelha. Deus é aquele que trata da sua ovelha. Tanto vai pegar a desgarrada e trazer de volta, quanto ele cuida da minha vida, do eu próprio, ele me restaura, ele me ajuda. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele guia-me por caminhos retos. O pastor, ele escolhe os melhores caminhos para que as ovelhas andem. Elas não tenham tanta dificuldade. Aqui vale lembrar que Deus é o pastor. Caminhos retos pode demonstrar a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade. Pode mostrar o conteúdo moral exigido para o seu rebanho, porque ele é o pastor, as ovelhas andam nas veredas da justiça, nos caminhos retos, não em caminhos tortuosos. Esse conteúdo moral exigido para o seu rebanho, ele vai demonstrar duas coisas. Que quando a ovelha segue o caminho, ela vai mostrar quem é o seu pastor, ou se ela se afastar do caminho reto, ela vai trazer vergonha ao seu pastor. Deus nos conduz pelo caminho da retidão. Ele nos aponta o caminho que devemos andar. Ele mostra o caminho é esse, não tem atalhos. Mas
eu posso afirmar com certeza, depois desses 16 anos de pastorado, que muitas ovelhas preferem os atalhos da vida, muitas ovelhas se perdem, se desgarram no meio do caminho, andando por caminhos tortuosos. O caminho do Senhor é reto. Ele nos conduz nas veredas da justiça por amor do seu nome. Suas ovelhas andam nos caminhos determinados pelo seu pastor. Amém? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ah, irmãos, como é maravilhoso, né? Aqui, esse mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, nos lembra que a vida tem dos seus altos e baixos. A vida pode trazer as coisas boas e as coisas ruins. Mas o grande diferencial aqui é a presença maravilhosa de Deus. Quando Deus nos chama em Cristo, Ele não está dizendo que a nossa vida vai ser 100% maravilha e que vai dar tudo certo. A teologia da prosperidade também deu uma deturpada na cabeça de muita gente nesse sentido. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. A gente passa no dia a dia e a vida tem, pela permissão de Deus, algumas coisas. Mas o grande diferencial aqui é a presença do pastor. Ele sabe das nossas necessidades e nos leva para que a gente tenha então as nossas necessidades, né, satisfeitas, mas ainda que precisemos passar por um vale de trevas e morte, ainda que passemos pelo caminho difícil, a lembrança de que o pastor que guia, que está na frente, agora é o pastor que protege, que está de lado, nos livra do temor. A gente passa pelo vale da sombra da morte em paz, porque Ele é o nosso pastor, porque a sua vara e o seu cajado nos protegem. A vara e o cajado eram objetos do uso do pastor. A vara, usada muitas vezes para defesa, o cajado para guiar e também para defender o rebanho, para conduzi-lo. No verso 3, guia-me nas veredas da justiça. Deus vai na frente, guiando, conduzindo o povo, conduzindo as ovelhas, perdão. No verso 4, ele sai da frente, ele está ao lado da ovelha, passando pelo vale da sombra e da morte. Ele ajuda a ovelha nesse processo. Por conta da presença de Deus, não temerei perigo algum, mal algum. Somente o Senhor pode guiar e conduzir o seu povo. Somente o Senhor pode guiar e conduzir o seu povo também através da morte. A gente está vivendo dias difíceis e todos os dias são relatados aí, né, nos jornais a quantidade de óbitos por conta do coronavírus. A gente está num período de incerteza. Nós temos alguns irmãos no grupo de risco. Talvez você esteja no grupo de risco, mas também já foi dito aí que, né, todo mundo está sujeito às intempéries do próprio vírus. Mas é maravilhoso descansar na realidade de que Deus é o nosso pastor. Ele nos guia, mas também está ao nosso lado. E porque Ele está ao nosso lado e nos garantiu o que Ele já garantiu, e podemos descansar no que Ele garantiu por quem Ele é, a gente descansa. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Enfrentar o vale da sombra da morte com essa convicção, irmãos, é
tremendo. Ninguém pode conduzir a gente com essa segurança senão Deus. No verso 5 muda-se um pouquinho, né? O texto diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Aqui dá uma ideia de maior intimidade, né? Naquela época, um banquete assim era uma questão de aliança, de vitória. E é interessante, né, que dá duas ideias aqui. Ou que os inimigos foram derrotados e estão ali aprisionados vendo a vitória, vendo a celebração da vitória. Ou os inimigos eles foram convidados e são obrigados a observar ali as conquistas. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui dá um tom triunfante, a celebração de vitória. Deus é quem prepara um banquete. Deus é quem nos dá essa situação de triunfo. Deus, o Supremo Pastor. Na vida a gente passa por muita coisa, mas Deus é conosco. Nós temos essa intimidade. Deus, Ele nos colocou à sua mesa. Todos os meses nós nos lembramos disso. Nós fazemos parte da sua mesa, comemos da sua ceia. Isso nos lembra o vínculo que nós temos com Deus, a aliança, a nova aliança que Ele fez conosco. E o Salmo termina dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Por que é que eu sei isso, irmão? Mais uma vez eu lembro, a nossa suficiência está em Deus. Se há bondade, se há fidelidade, é porque Deus é quem Ele é. Todos os dias da minha vida. Como é maravilhoso isso, né? Os dias passam, Deus permanece constante. Os dias mudam, Deus permanece constante. Os dias, eles podem ser bons ou maus, mas a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. São qualidades sólidas de Deus, dignas de confiança, né? Deus é suficiente. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Onde é que nós queremos estar, irmãos? Na presença de Deus, próximos de Deus ou distante dele? Seguindo o pastor ou nos desgarrando no meio do caminho? Andando nas veredas da justiça ou a própria sorte, nos nossos próprios caminhos? Onde nós estaremos? O Salmo 23 é um salmo que conforta e consola o coração, porque nos lembra o grande ofício de Deus. Deus é o nosso pastor. Esse é um dos mais maravilhosos conhecimentos que nós temos na Bíblia. Um dos ofícios maravilhosos de Deus conosco. Nós somos o seu rebanho. Ele tem também um trato individual, pessoal com cada um de nós. Ele quer relacionamento conosco. Ele é o meu pastor, o teu pastor. Passar por uma época assim, com uma certeza dessas, com um conhecimento desses, é muito mais fácil.
o nosso coração permanece em paz. A minha oração é que você se lembre disso. O Senhor é o nosso pastor. E por conta disso, nada teremos falta. Que Deus te abençoe.